Números, capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9. A serpente ardente e a serpente de metal. Então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Meus irmãos e minhas irmãs, olha que palavras, meus irmãos e minhas irmãs. Nesta passagem do livro de Números, do capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9, o Senhor nos fala sobre as serpentes ardentes e a serpente de metal. O que é que significa esta passagem? O que é que significa estas palavras? Esta doçura de conhecimento, esta doçura de alinhamento perante cada um de nós, ser humano, homem e mulher na face da terra. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, naquela geração, que o Senhor tinha determinado ao seu escolhido, e tinha passado as suas determinações sobre o povo, no caminho do deserto, em seguimento, a terra prometida. Então, o povo, diante daqueles procedimentos todos que o Senhor dava a eles, os alimentos, não se agradou, não se contendeu diante dos alimentos que eles recebiam. Então, foi contra Deus e foi contra Moisés
em palavras, em pronúncias desagradáveis às missões e às determinações que o Senhor já tinha enviado para o seu escolhido Moisés, e diante de tudo ele já tinha repassado ao povo. Veja que antes, né, no mesmo sentido de Números, o povo se rebelou, se revoltou também contra Deus, e muitos foram castigados. Justamente, meus irmãos e minhas irmãs, por quê? Nós seres humanos, tanto homem como mulher, temos que entender que nós fomos feitos por um Criador. Ele é o nosso Criador. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ele é o nosso Criador. Ele é o Criador do céu, da terra, do mar e do universo. Ele é o Criador do vento. Ele é o Criador das estrelas. Ele é o Criador do universo. O que tudo existe diante do universo, perdoe, o que tudo existe diante do universo, plantas, árvores, frutos, foi tudo determinação do Senhor. Tudo foi determinação do Senhor. Repassado essas determinações, foram as missões que o Senhor determinou para o seu escolhido passar para aquele povo, aquela nação. Então, meus irmãos, todas as determinações, tanto naquela geração, quanto nas gerações seguintes, e nesta geração que nós estamos vivendo hoje, por quê? As Escrituras Sagradas, nas palavras, ela diz que todas as determinações que vêm do Altíssimo, que vêm do Deus Pai Todo-Poderoso, ela é por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo, meus irmãos e minhas irmãs, é por gerações, gerações, gerações. Então, o que acontece? Ela não muda. As determinações do Senhor, ela não muda, porque são determinações que o Senhor fez e faz para seguimento do caminho do ser humano na face da terra, homem e mulher. Para que nós não andamos descontrolados do sentido certo. Então, são essas determinações que às vezes não muitas pessoas ela não aceitam. Aí onde entra, né, os erros, a desobediência. Por quê? Porque são determinações que o Senhor nos concedeu, né, para que nós andamos diante do seu caminho, da realidade e da vida. Determinações de amor, determinações de pureza, determinações de vida, determinações de caminho, verdade e vida. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que diante de tudo isso e daquela geração que aqui nos fala, né, sobre a serpente ardente e a serpente de metal. Então, quando o povo começou, né, a falar, a criticar, né, contra Deus e contra Moisés, foi o que o Senhor fez. Lançou no meio deles serpente ardente. O que são serpentes ardentes? São serpentes que elas são venenosas. Então, quando o povo começava a murmurar e a falar contra Deus, a serpente ia lá e mordia. Porque estaria o poder de Deus ali. Está o poder de Deus ali. Aí o que acontece? A serpente murmurou, as pessoas murmuravam contra Deus e contra Moisés, a serpente a mordia. Isso era um castigo. Isso era um castigo que o Senhor estava dando. Por quê? Porque o povo, ele tinha que ter consciência que tem com eles
o Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Por que murmuraste? Por que murmuraste contra Deus e contra o seu ídolo? Então, a gente tem que ter uma consciência diante de nós mesmos que quando a gente temos a certeza, né, de que existe o nosso Criador, da existência do nosso Criador, a gente não procura temer em questão das suas determinações, não procura falar coisas que não está dentro e diante das suas determinações, não procura blasfemar. Não, meus irmãos. Por quê? Porque as determinações têm que ser cumpridas. Toda determinação que o Senhor nos passa tem que ser cumprida. Então, o que é que acontece? Então, naquela geração, devido o povo chamar Moisés novamente e disse: Ô Moisés, que pecado foi esse que nós cometemos contra o Senhor, que o Senhor nos mandou serpentes para nos morder e muitos estão morrendo? Então, fala, pede a Deus para que retire isso de nós, pelo nosso pecado. Retira esse pecado de nós, esse castigo. Retira de nós já esse castigo que nós pecamos. Aí Moisés foi, clamou ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés que fizesse uma serpente, né, para que quando todos aqueles que fossem mordidos daquela serpente, fosse mordido da serpente, ela olhasse para a serpente que foi feita, então haveria ali a cura. Por quê? O Senhor estava querendo mostrar a eles: olha para mim, que eu estou aqui diante de vocês. Olha que maravilha. O Senhor estava querendo mostrar ao povo: olha para mim, meus filhos, eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Criador de todo, sou o Criador de tudo, sou o dono do universo, olha para mim. Então o Senhor fez isso para que todos começassem a olhar a um só Deus, a adorar a um só Deus, a ser obediente a um só Deus. E hoje, nesta geração, meus irmãos e minhas irmãs, não muda. Nós temos que ser obedientes ao Senhor. Nós temos que olhar para cada um de nós internamente e obedecer às determinações do Pai do Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra. Veja, meus irmãos, quanta coisa o Senhor já nos mostrou, já nos apresentou, para que cada um de nós, seres humanos na face da terra, entendesse que Ele é o único, que Ele é o poder, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Mas assim mesmo, hoje nesta geração, existe muitos ainda diante de cegueira. Existe muitos ainda que se acha que é um Deus. Existe muitos ainda que adora outros deuses e não coloca o Todo-Poderoso acima de tudo. Não, não. Quando precisa, que está no momento do perigo, que está no momento de uma dificuldade, está no momento de um desespero, clama: meu Deus! Mas clamaste de coração naquele momento? Antes não existiria para ti Deus Pai Todo-Poderoso. Mas no momento da necessidade, do perigo, da dor, aí clamaste? Sim, o Senhor ouvirá. Ouvirá a clamação diante daquela pessoa e diante de todos que estão clamando com aquela pessoa. Mas o Senhor depois cobrará. Cobrará. Por quê? Só clamaste a mim quando precisaste. E antes, não existia? Não existia para ti? Se eu sou o teu Criador, se eu sou o Todo-Poderoso, por que só existe para ti quando necessita? Não. Deus é o nosso Criador e nós somos para Ele. O ser humano criado por Ele que se torna templo do Espírito Santo. Nossas almas sempre clamam por isso. Pense nisso,
meus irmãos e minhas irmãs. Para que tudo isso venha a ter esses acontecimentos, está aí as Escrituras. Está aí as Escrituras para que todos procurem ler e entender diante da aclamação ao Senhor, antes de ler, pedindo-lhe o entendimento e o conhecimento. Siga as Escrituras, meus irmãos e minhas irmãs, porque o livro está aberto. Vai e siga enquanto podes. O livro está aberto. Essas são as determinações do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. O meu canal no YouTube é o www.youtube.com/dicas do Emanuel. Siga as Escrituras para conhecer o Criador, o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus abençoe a todos.